A palavra do Senhor diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. A aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, porque estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado a Deus pela tua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz. A tua palavra, Deus, que muda corações, que transforma vidas. A tua palavra que restaura casamentos. A tua palavra, Deus, que restaura a vida de tantos e tantos, ó Deus. E que um dia nos alcançou. Estamos aqui, ó Deus, para beber dessa fonte, para beber dessa palavra que é a única coisa nesse mundo, ó Pai, que pode matar a nossa sede. Então, ó Deus, que o Senhor venha derramar da água da fonte da vida sobre nós hoje, através da tua palavra. É isso que nós te oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, o livro de Isaías é um livro muito conhecido por todos, né? O profeta Isaías é extremamente conhecido por um livro extremamente simbólico, né? Um livro com 66 capítulos, que simboliza, de certa forma, a totalidade das Escrituras, né? Com alguns capítulos extremamente messiânicos. Então, é interessante estudar o livro de Isaías em todas as suas profecias. Mas uma coisa é interessante também, é quando a gente estuda a conversão ou a gente estuda o chamado de Isaías. O chamado de Isaías acontece exatamente em Isaías 6, quando ele vai falar como se deu a sua mudança de vida, a sua restauração de vida. A Bíblia situa isso cronologicamente e diz que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. É engraçado que Isaías viu ao Senhor no ano em que um grande amigo seu, o rei Uzias, não foi um rei tão conhecido na história de Israel, mas foi um rei que temeu ao Senhor. Foi nesse ano, foi nesse momento que Isaías viu ao Senhor. A palavra Senhor, que está aí na sua Bíblia em hebraico, ela quer dizer Adonai. Adonai é soberano, é o grande rei. Então, a melhor tradução desse texto seria: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o grande rei. No ano em que o rei humano morreu, eu vi o rei divino. É interessante que às vezes a gente encara a morte como uma coisa extremamente negativa, porque a morte e a perda sempre traz dor. Mas se a gente for entender esse texto de Isaías, a gente vai perceber que existe às vezes muita vida que advém da morte. Na verdade, se a gente for entender o caso de Isaías, a gente vai perceber que quando um rei humano morre, a gente reconhece aquilo que é realmente importante, aquele que é realmente importante, que é o nosso rei divino. Às vezes, quando você não tem mais um médico humano para lhe dar uma solução, a gente recorre ao médico dos médicos. Quando você sente a falta de um pai humano, você entende que tem o nosso grande pai, o Pai Nosso. É interessante, gente, que nas faltas humanas, Deus, ele nos completa. Nos vácuos da nossa existência, Deus nos faz inteiros. E essa inteireza, muitas vezes, vem após momentos de tristeza. Foi o que aconteceu com Isaías. Isaías, após a morte do seu grande amigo, ele conseguiu entender que seu maior amigo era Deus e era aquele que agora se revelava para ele. A gente vai falar sobre adoração, e a primeira coisa que a gente precisa entender, e que vem de um versículo extremamente, às vezes, complicado para a nossa mente humana perceber, é que a Bíblia diz que até a vontade de adorar vem de quem, gente? Vem de Deus. Até a vontade de adorar vem do Senhor, porque a adoração é algo que começa inicialmente em Deus. E se a gente inicia estudando a história de Isaías, a gente percebe a revelação foi Deus que quis se revelar para Isaías. E a revelação de Deus para Isaías é extremamente interessante,
Porque Isaías disse que viu o rei, o Adonai, o grande soberano, e ele tinha uma longa veste que cobria todo o templo. A veste, gente, do templo, a veste era reconhecida como símbolo de majestade. Quanto mais conhecido o rei, quanto mais famoso o rei, maior era a sua veste. Então era comum, como noivas, quando entram num casamento, né? Ela entra, mas o seu véu ainda vem... Eu não sei o que significa aquele véu, mas eu sei que antigamente significava majestade. Eu não sei se para o casamento tem esse mesmo simbolismo. Mas quanto maior o seu véu, quanto maior a sua veste, maior a sua majestade. E Isaías diz que Deus, ele tinha vestes que cobriam todo o templo. Além disso, fala de seres celestiais. A Bíblia fala pouco sobre alguns seres angelicais. Fala sobre os anjos. Os anjos têm uma função muito de ser mensageiro, né? Então a gente vê o anjo que disse a Maria e a José a revelação do Evangelho de Cristo. Mas a gente também fala na Bíblia sobre querubins. Satanás, por exemplo, era um anjo querubim. Fala na Bíblia sobre um arcanjo, que era Miguel. E na Bíblia fala sobre esses seres chamados serafins. Serafim, gente, é um ser celestial feito unicamente para uma coisa: adorar a Deus. Existem seres celestiais que existem para um só motivo: adorar a Deus. E esses serafins, eles têm uma anatomia bem interessante, porque eles têm 6 asas. Com 2 asas, a Bíblia diz que eles cobriam seus olhos, eles cobriam sua face, no sentido de dizer que eles são indignos de olhar para Deus. Deus em toda a sua majestade, toda a sua grandeza, eu não posso olhar para Deus, tamanha é a sua glória. Com outras 2 asas, eles cobriam os pés. O pé é aquele que me liga ao chão, é aquele que me contamina na cultura judaica. Então o pé tem o símbolo da sujeira, do pecado. Sproul entende também que o pé é aquele que me liga ao chão, então é aquele que me faz humano. Então esses serafins, eles cobriam seus rostos, porque eles não eram dignos, eles entendiam que não eram dignos de olhar para Deus. E com outras 2 asas, eles cobriam os seus pés, meio que escondendo a sua humanidade, escondendo a sua criatura, o ato de ser criatura diante do Criador. E nesse ato de reverência, gente, de cobrir os seus olhos, cobrir as suas pernas, eles dizem uma única coisa. Eles clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. É interessante esse discurso deles, porque a Bíblia, na cultura judaica, quando eu quero enfatizar algo, eu repito. Diferente da gente, né? Quando eu quero enfatizar que a menina é bonita, você não chega para a menina e fala: mulher, você é bonita, bonita, bonita. Não, ninguém faz isso, né? A gente fala: você é muito bonita, né? Você é bonita, né? Na internet. Mas você não diz é bonita, bonita, bonita. Eu quero sair com você, você, você. Né? Isso é até uma música, né? Você, você, você. E é interessante porque no judaísmo ele repete. Então Jesus, quando ele ia enfatizar uma coisa, o que é que ele fazia? Em verdade vos digo. Né? Em verdade vos digo. A Bíblia fala, gente, que esses serafins estão diante de Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A santidade de Deus, gente, é algo extremamente reforçado. A Bíblia só diz uma vez que Deus é amor. Não diz que Deus é amor, amor, amor. Diz que Deus é justiça. Mas não diz que Deus é justiça, justiça, justiça. Diz que Deus é misericordioso, mas não diz que Ele é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas só uma vez a Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Existem alguns teólogos que dizem que, na verdade, a essência de Deus é a santidade. Então, o amor de Deus é santo, a onipotência de Deus é santa, a soberania de Deus é santa, porque Deus é santo. E Deus escolheu um povo santo, Deus chamou uma igreja santa, Deus nos deu uma palavra santa, Deus tem um Espírito Santo. E Norman Geisler seleciona 86 coisas que a Bíblia diz que são santas porque foram santificadas por Deus, porque o nosso Deus, em sua essência, Ele é santo. E santo, gente, é separado do mundo, é separado do pecado, é separado de tudo aquilo que é sujo, que é pecaminoso. O nosso Deus é absolutamente santo. E Ele não é só santo, Ele é santo, santo, santo. Quando Isaías vê isso, Isaías não consegue, Isaías diz uma palavra, ele diz: ai de mim. Gente, existe tanta dor nessa palavra que a gente não consegue entender pela nossa cultura, mas ele diz: ai de mim. Esse ai de mim, gente, é um grito de dor, de angústia, sabe? De pavor, de temor. Vou explicar uma coisa para você.
Existe o profeta e existe o sacerdote. O sacerdote ele tinha uma função muito específica, porque o sacerdote ele falava as palavras do povo para Deus. O sacerdote ele era meio que um intercessor. Ele ouvia o povo e levava as palavras do povo para Deus. Hoje o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus, né? Como diz o livro de Hebreus. Agora o profeta ele tinha uma missão diferente. O profeta ele pegava a palavra de Deus para mostrar para o povo, para dizer ao povo qual era essa palavra. Essa era a função do profeta. E normalmente quando o profeta fazia isso, ele dizia de duas formas, ele começava de duas formas. Ou ele fazia bem-aventuradas Israel, quando ele vinha trazer uma palavra de prosperidade, uma palavra de bênção, que era muito comum. Mas quando ele ia trazer uma palavra de exortação, uma palavra que ia levar Israel para o cativeiro, ele dizia, ai de nós Israel, ai de nós, porque o jugo do Senhor virá sobre nós. Porque nós seremos espalhados, ai de nós Israel, porque estamos perecendo, porque estamos entregues do pecado. Naquele momento, Isaías lança uma palavra dessa para si mesmo, ele faz, ai de mim, porque percebi a santidade de Deus e percebi quem eu sou. Interessante quando a gente fala sobre a santidade de Deus, sobre tudo isso, e como às vezes nós somos irreverentes diante da santidade de Deus. Não é uma reverência que eu digo de você ficar aqui e não conversar na hora do culto ou coisa parecida, porque isso aí é educação. Eu estou falando da reverência diante de Deus no meu casamento, ser reverente diante de Deus, sabe, no meu trabalho. É uma reverência que me toca em todas as áreas da minha vida. Tem uma história que é contada por um grande teólogo que morreu ano passado, chamado John Stott, britânico. Ele conta que lá em Londres existe um museu onde ficava um piano, o piano mais conhecido do mundo, tocado pelo maior pianista do mundo do século XVI. E quem conta essa história para ele é o segurança do museu, que disse que um dia 2 pianistas contemporâneos, os maiores pianistas do mundo da atualidade, foram a Londres e foram visitar esse museu para conhecer esse piano. Mas quando eles chegaram lá, com toda uma comitiva, várias pessoas chegando e se apertando, o diretor do museu olhou, tirou a fita que isolava esse piano, se direcionou para os 2 grandes pianistas e disse, olha, vocês podem tocar esse piano, toquem esse piano, vai ser uma honra vocês tocarem esse piano. E disse que aqueles 2 homens disseram, nunca que eu tocaria nesse piano, porque eu não tenho capacidade de tocar no piano do maior pianista de toda a história. Todo mundo meio que se frustrou, saíram, a fita foi colocada de novo, e o segurança disse que quando todo mundo passou, chegou uma menininha de 5 anos, atrevida, né? Pulou a faixa, minha filha vai ser assim, né? Coisa de pato, gente de pato para o derradeiro. Então, a menina pulou a faixa, sentou-se ao piano, e ela tinha começado a aprender algumas notas com um professor, e começou a dedilhar uma nota ou outra. E John Stott encerra essa história dizendo a seguinte frase, existem solos sagrados que os tolos sapateiam, mas os santos não ousam pisar. Existem solos sagrados que os tolos sapateiam, mas que os santos não ousam pisar. Se a gente for pensar isso na sacralidade de Deus e na santidade de Deus, às vezes a gente está aqui na igreja sapateando diante da santidade de Deus e brincando com aquilo que Deus tem de maior, que é a sua santidade. Às vezes nós somos tolos ao ponto de estar brincando e sapateando diante da santidade do nosso Deus, que é tão grande. E para fazer isso, só pessoas que estão em um estado de total incompreensão de onde pisam e de onde tocam. É engraçado que Isaías ele diz, ai de mim, porque estou perdido. E a melhor tradução para estou perdido é estou despedaçado ou estou destruído. É como se Isaías ele começasse a se desintegrar. Porque quando eu olho para Deus, gente, e olho para mim, eu começo a me desconstruir. Tem uma história, eu gosto muito de quebra-cabeça. Eu já contei essa história, eu queria pedir para que quem já ouviu, risse depois, normal, né? Acompanhasse também o ritmo, entendeu? Não é porque você já ouviu essa história 3 vezes que você não vai, né? Eu gosto de quebra-cabeça. Alguém gosta de quebra-cabeça? Vê se tem mais alguém nerd aqui. Ah, tem mais gente do que de manhã. Ah, tem um nerd ali que eu sou nerd mesmo. Pronto, eu gosto muito de quebra-cabeça.
E quando eu casei, eu fiz um pedido em amor para minha esposa, né? A gente foi morar num apartamento muito pequeno, só tinha 2 quartos, era um apartamento alugado e tal, e eu pedi, amor, a gente pode separar esse quarto só para eu montar meu quebra-cabeça? Era um quebra-cabeça de 2.000 peças, 1.000 peças, aqueles quebra-cabeças grandes, né? E minha esposa, como uma mulher sábia que é dificular, permitiu, né? Então eu separei aquele quarto e era o quarto do meu quebra-cabeça. Então eu passei meses montando esse quebra-cabeça, né? Eu parava 1 hora, eu não vivia de montar quebra-cabeça, gente, eu trabalho, tá? Mas eu ia lá, tirava 1 hora, 2 horas, 3 horas por semana e ficava montando. E todo quebra-cabeça começa por uma parte, né? Quem é nerd aqui sabe que você começa separando as peças. E meu quebra-cabeça era muito fácil de montar, ele era uma floresta. Ou seja, você separa o verde muito escuro, do verde pouco escuro, do verde claro, do verde muito claro, né? E você separa todos os 50 tons de verde lá no negócio. E aí, separei. 2 meses eu consegui separar todas as peças, que eu tenho toque. Eu só consigo começar a montar depois que eu separo tudo, então 2 meses se passaram, eu consegui separar todas as peças. Depois você começa um outro processo, que é o de começar a montar. E quem monta quebra-cabeça sabe que a gente começa a montar quebra-cabeça de onde, gente? Das bordas, da superfície, da lateral, porque é mais fácil. Aí foram mais 2, 3 meses, consegui montar toda a estrutura, né? E já comecei a me sentir feliz, realizado. Jesus, só falta agora 5 anos e eu termino, né? Então, estava lá, até que já tinha passado 6 meses, já tinha botado uma peça ou outra mais ao centro, aí eu já estava cansado eram 6 meses de casamento e eu já estava cansado, não do casamento, estava cansado de arrumar o apartamento, né? Eu fiz, amor, vamos se dar ao luxo uma vez de chamar uma diarista para arrumar aqui a casa e tal, porque eu não aguento mais lavar louça, amor. Aí meu amor fez, vamos chamar, uma vez na vida a gente dá o luxo de uma vez na vida ter uma diarista, né? Então a gente chamou uma diarista, né? Ela chegou lá em casa, né? Satanás a colocou lá. Eu não tive discernimento na hora, era para eu saber, né? Mas Deus não me revelou isso. E aí essa mulher entra, né? E aí, doutor, pode deixar aqui que eu lavo tudo. Eu fui embora com minha esposa, quando a gente voltou, aí ela fez, doutor, tá tudo lavado. Gente, essa mulher lavou tudo. Ela lavou tudo, mas assim, ela lavou tudo, que se eu tivesse lá, ela tinha me lavado. Era uma coisa assim, ela lavou coisa que eu nem sabia que lavava. Lavou pano de chão. Eu jurava que o pano de chão se jogava fora. Diga aí, né? Menino criado pela mãe, né? Foi meio que minha frustração também, quando eu casei, quando eu era solteiro, não ficava louça na pia. Eu botava um prato na pia e ele sumia. Né? Aí quando eu casei, parou de sumir. Né? Amor, tá com um defeito nossa pia, parou de sumir o prato. Fez a sua responsabilidade no casamento. Amém. Então, lavou tudo. E eu já estava, caramba, ela, doutor, aqui, doutor, tá lavado. Quando chegou, que eu abri a porta do meu quarto, não o meu quarto, o outro quarto, né, o do quebra-cabeça. Gente, meu olho caiu uma lágrima solitária aqui. Aquela lágrima que cai sem você piscar. Ela só escorre assim, porque é seu coração a apertando, né? Drama, né? Eu sei que quando eu olhei para ela, eu fiz, cadê? O que, doutor? Cadê, mulher? Cadê? Aqui. Ela, o que, doutor? O quebra-cabeça, mulher, que estava aqui. Ela fez, doutor, esse quarto estava uma bagunça. Essas peças estavam tudo soltas. Eu juntei tudinho e botei naquele saco ali. Eu olhei para ela e fiz, Satanás, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Foi triste. Eu nunca mais montei esse quebra-cabeça, porque é extremamente frustrante você começar a montar uma coisa, alguém vir destruir tudo, e você meio que se frustra e desiste de remontar, né? É engraçado. Quando eu penso nesse quebra-cabeça e penso na minha vida e penso na vida de Isaías, ele quando olhou para a santidade de Deus, ele começou um processo que é natural quando a gente conhece o Senhor. É um processo de total desconstrução do eu. Você começa a ser desconstruído quando você se converte, quando você tem um encontro com o Senhor. Porque você começa a ver que seus valores estavam deturpados, você começa a ver que suas prioridades estavam erradas, você começa a ver que muita coisa estava
montado no lugar errado. Então você se desconstrói todo. Foi isso que Isaías fez. A grande dificuldade da nossa vida, gente, não é a desconstrução, é a reconstrução. Porque tem uma coisa muito interessante que acontece no quebra-cabeça e acontece também na nossa vida. Assim como o quebra-cabeça é muito fácil ser montado apenas nas suas laterais, quando a gente se converte, muitas vezes a gente se contenta em sermos reconstruídos apenas nas laterais, apenas nas superfícies, apenas nas bordas. E aí quando a gente se converte, a gente às vezes se contenta em trocar um palavrão por um misericórdia. Mas na sua cabeça você falou o palavrão, né? Tem gente que é assim. Sabe, você se contenta em só ter trocado um pouco mais, aumentado o tamanho da sua saia, alguma coisa assim, porque agora você anda com a Bíblia debaixo do braço, agora que você vem para o culto. E aí é meio que agora que você já reconstruiu, você foi desconstruído, mas você reconstruiu a borda, você se contenta com a lateral, você se contenta com as bordas. O problema, gente, é que quando a gente pensa em ter uma real reconstrução da nossa vida, e uma real mudança da nossa vida, a gente precisa começar a remontar esse quebra-cabeça no centro. A gente precisa começar a reconstruir esse quebra-cabeça no centro, naquilo que é mais importante, naquilo que é prioridade, naquilo que eu entendo é mais difícil. Aquela mágoa que você guarda ainda de um relacionamento anterior, sabe? Aquela mágoa que você guarda em relação à sua mãe, aquele relacionamento que é destruído ainda no seu casamento, aquele relacionamento que é destruído com o seu filho. Coisas, gente, que são realmente difíceis de serem remontadas, que às vezes são frustrantes de serem reconstruídas. Eu vejo muito isso com pessoas que namoram muito tempo, namoram 10 anos, acabam e não conseguem mais ter um outro relacionamento, e quando você vai ver, é porque ela é frustrada na possibilidade de ter que reconstruir essa área de sua vida. E ela prefere viver muitas vezes com esse buraco no seu coração, deixando as peças soltas, embaralhadas, perdidas, e prefere se contentar apenas com as laterais montadas, mas aquilo que é mais profundo, aquilo que é de maior vida, aquilo que é de maior profundidade, aquilo que pode trazer maior transformação, aquilo que pode mudar seu eu, transformar seu caráter, mudar sua personalidade, aquilo que realmente precisa ser transformado é deixado para lá. É deixado para lá, sabe? Seu grande problema com sexualidade, com pornografia, sabe? Prostituição, com roubo, com mentira, com soberba, com ego, isso deixa para lá. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A maioria dos aconselhamentos que eu faço, eu sempre digo isso para a pessoa: olha, eu só posso ir até aqui. O resto é você que vai ter que olhar para o seu coração. Para mim, aparentemente, você é soberbo, mas é você que vai ter que olhar seu coração e saber se vai ter ou não que reconstruir essa área. Olha, para mim você é uma pessoa extremamente carente. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, que frustrações foram essas na sua vida. Você é uma pessoa extremamente carente, só consegue estar com um relacionamento, outro. Não consegue estar com sua esposa somente, não consegue ser fiel. Você tem algum problema. Só que esses grandes buracos no nosso coração, gente, a gente deixa para lá. E aí a gente vive como Calvino falou. Calvino disse uma frase que eu gosto muito. Ele disse: enquanto você olhar para o chão, você estará salvo. Deixa eu lhe explicar isso. Sabe, pessoas que querem olhar sua santidade, comparar sua santidade, e entender sua santidade, e para isso ela olha para a pessoa que está do lado dela. Rapaz, eu estou em pecado, mas fulano é pior. Rapaz, eu tenho minhas fuxicadas, mas essa bicha é fuxiqueira demais, viu? Meu amigo, eu sou fuxiqueiro, mas como essa daí, meu Deus. Rapaz, eu dou minhas escapulidas, mas essa mulher é uma piranha, é uma vaca. Né? A mulher gosta de falar essas coisas. Ah, não, ó, eu fiz isso, mas o pastor também fala, o pastor também é pecador e tal. Enquanto a gente olha e pensa na nossa santidade, olhando para o chão, olhando para o lado, você está salvo. Porque sempre vai ter alguém mais pecador do que você. Sempre vai ter alguém que vai ter um problema que você tem igual e que isso lhe conforta. Então, enquanto você olhar para baixo, olhar para o lado, você está salvo. Agora, Isaías parou de olhar para Uzias. Isaías se deparou com Deus, com a santidade de Deus. E aí, meu irmão, quando a gente vê a santidade de Deus, quando a gente olha para Deus e vê que Deus é santo, 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 aí é mais difícil. Porque aí você começa a repensar e a se desconstruir e a dizer a Deus: Deus, abençoa-me para que eu me reconstrua em tudo isso que está perdido. Você vai dizer: não, Tiago, mas isso é extremamente difícil, né? Imagina a posição de Isaías, ele vê o que é adoração. Adoração, gente, antes de tudo, é um ato que vem de Deus. Segundo, adoração é um ato de contemplação. É um ato de você olhar para Deus e perceber a grandiosidade de Deus e a santidade de Deus. Terceiro, adoração é transformação, é autoavaliação.
Adoração é desconstrução e reconstrução do meu eu. E aí quando você está nesse processo, pode gerar um pouco de frustração, porque você vai dizer, não, mas eu não consigo ser igual a Deus. Eu consigo ficar me comparando com quem está do meu lado, mas eu não consigo ser igual a Deus. E aí, Isaías disse, ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo numa geração de lábios impuros. A Bíblia diz que foi trazido uma brasa, e essa brasa queimou a boca de Isaías. E é interessante, porque a boca de Isaías é literalmente queimada, e a boca é uma região do corpo muito sensível. Eu não sei você, mas eu tenho muito sapinho. Afta. Porque o povo não sabe o que é sapinho, esse povo João Pessoa, né? O sertão é sapinho. Na verdade, eu tenho um cururu na minha boca, né? Que é umas bichas desse tamanho, assim. Mentira, é desse tamanho. Mas, meu Deus do céu, parece que está uma faca atravessada de uma bochecha a outra na sua boca, né? Porque a boca é algo extremamente sensível e tal. E a boca de Isaías é queimada, como numa simbologia do perdão dos seus pecados. Você começa a pensar, por que Deus queima a boca de Isaías? E a gente começa a pensar sobre essa ideia da santidade de Deus e do tamanho da santidade de Deus com o seu amor. E eu sempre mostro isso através de uma simbologia. Eu sou professor e ensino num curso de pessoas extremamente humildes, pessoas que vestem as sandálias da humildade, né? O pessoal de direito, né? Esse pessoal jurista é um pessoal amoroso, sabe? Todo mundo se sente pior do que o outro, né? É uma área maravilhosa. E quando eu chego, todo mundo fala, eita, Tiago, professor Tiago, esse professor é complicado, esse professor reprova o povo, reprova mesmo. E aí eu chego na minha primeira aula e faço assim, olha, são 3 provas e 3 trabalhos. Os 3 trabalhos são entregues pontualmente no dia 30 de cada mês. Amém. O povo, tá bom, professor, tá bom. Coisa simples, gente. Resuma aqui esse livro de 500 páginas, né? Olha aqui essas 2.000 páginas de jurisprudência, coisa besta, coisa que qualquer aluninho faz, enfim. Chega dia 25, esses meninos estão se batendo na sala, chorando, outros com crise de pânico, e eu rindo. Coisa linda, estão estudando, né? Feliz, o professor se realiza nesse momento. E aí estão lá, fica abusando no Facebook, não sei o quê, professor, pelo amor de Deus, eu vou morrer, é muita coisa. Aí eles não sabem que isso só deixa a gente feliz, né? Não sei se tem alguém é professor aqui? Não é verdade, gente, não é verdade. Depois eu oro aqui, a gente vai fazer uma oração por vocês, a gente se tranca ali e chora, né? Que essa vida de professor é difícil. Mas chega dia 30, são 40 alunos, 37 me entregam o trabalho, né? Aí os 3 chegam para mim desesperados, dizendo que a mãe estava doente, dizendo que teve que fazer uma viagem séria, urgente, e desesperada. Eu faço, calma, meu filho, o que é que você quer? Professor, me dá 10 dias. Meu filho, é 5 dias que você quer? Toma, você faça com 3. Né? Feito pai me dando dinheiro, era assim. Pai, me dá 50, 40, porque você quer 30, toma 5, não era assim. Meu pai era um cara esperto. Meu pai é um cara esperto. Minha filha que se cuide, vai ser de jeito também. E aí, eu fazia, não, 5 dias você faz. Aí eles faziam, professor, o senhor é uma pessoa maravilhosa. Eu, gente, para. Chega o segundo, dia 30. Chega dia 25, eu não vejo mais os alunos se batendo, ninguém está mais chorando. Eu começo a ficar triste, né? Ninguém está mais preocupado, mas aí de 40, 30 me entregam. Aí os 10 chegam e faz, professor, a gente quer ver aí, né? Como é que a gente resolve esse negócio? Aí eu falo, o que foi que houve, meu filho? Não, estava cansado, as desculpas diminuem, entendeu? As desculpas vão diminuindo. Não, meu cachorro estava com umas cãibras, aí eu fiquei preocupado, fiquei olhando para ele o dia todo, né? Tem aquela, meu computador não salvou. Eu faço, tá vendo, meu irmão? Só quem salva é Jesus, né? Você fica dependendo do seu computador. Porque nessas horas não tem um computador que preste, né? É incrível. Eu sei que eu faço, gente, calma. O que é que vocês querem? Não, professor, a gente queria 10 dias aí de prazo. Eu falei, gente, com certeza, faça aí em 5 dias. Professor, olha, a gente olha para o senhor e vê Jesus. O
senhor é pastor, não é professor? Sou. Sabia. Para, né? Chega no 3º mês, eu não tenho mais prazo, porque eu tenho que lançar nota no sistema, né? Ninguém se preocupou mais com o trabalho, os alunos começaram a faltar, né? Começaram a se preocupar só com outras disciplinas e tal, e começaram a ficar mais relapso. 10 me entregam. Aí essa eu gosto, que aí eu pego a lista, aí eu começo. André? Fiz não, professor. 0. E esse 0 é libertador, viu? Você fala assim, é pedagógico, sabe? É uma coisa maravilhosa. 0. Beatriz? Fiz não, professor. 0. Olhando para ela, 0. Carlos? Fiz também não, professor. 0. Quando chega lá para o João, entendeu? Que sempre é no João, né? Chega lá no João, uma voz sussurra do fundo da sala. Isso é injusto, professor. Né? Aluno sabe dizer 3 coisas, né? É para nota, né? Faz chamada e é injusto, né? Aluno sabe dizer muito bem essas 3 coisas. Mas aí lá do fundo eu ouço aquela voz dizendo, isso é injusto. Eu estava só esperando. Aí eu faço, gente, me desculpem. Me desculpem, vocês queriam justiça? É, professor, a gente quer justiça, não sei o quê. Gente, me desculpe, então tá bom. É 0 desde a primeira. Deixa eu lhe explicar uma coisa. A gente não pode confundir não ter misericórdia com injustiça. Porque justiça é cumprir aquilo que foi determinado. Misericórdia é se eu quiser ou não perdoar a ofensa. Quando a Bíblia fala que Adão e Eva, Deus disse, olha Adão e Eva, vocês não podem comer desse fruto. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Me diga uma coisa, Adão e Eva comeram. Se Deus tivesse destruído a humanidade naquela hora, se Deus tivesse matado Adão e Eva, me diga uma coisa, ele teria sido injusto? Não, porque ele tinha feito aquilo que ele já tinha determinado. Agora, se Deus quis naquele momento ter misericórdia daquele povo, se no dia que ele não quiser ter misericórdia, pois ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, diz Romanos 9, não é porque Deus em algum momento não vai ter misericórdia que ele se torna injusto. Deus permanece justo e santo eternamente, mas ele tem misericórdia na hora e com quem ele quiser ter misericórdia. É engraçado quando a gente fala sobre isso, porque a gente começa a falar muito da santidade de Deus, e tem algumas passagens na Bíblia que a gente não gosta muito de ver. Eu vou lhe dizer 3. Tem uma passagem, lá em Êxodo, que Arão, que era o sumo sacerdote, tem 2 filhos adolescentes. Esses 2 filhos adolescentes começam a brincar no templo do Senhor, lugar que nem se poderia entrar no Santo dos Santos. E eles começam a brincar e a profanar o templo do Senhor, e eles são fulminados pelo Senhor. E Deus ainda diz uma mensagem para Arão, por Moisés. Diga a Arão que não chore. Tem outro momento no Antigo Testamento, a gente sabe que a Arca do Senhor não se poderia tocar nela, e tem um momento que o povo de Israel perde a Arca da Aliança. Tem um dia que essa Arca da Aliança é restaurada, e ela deveria ser carregada por homens, segurando em mastros que passariam por argolas dessa arca. Não sei por que quiser trazer a Arca da Aliança num jumento, numa carroça. Quando passa numa lama, a Arca da Aliança vira para cair. O que é que você ia fazer? A Arca da Aliança vai cair na lama. O que é que você vai fazer? Vai pegar, né, minha irmã? Morreu. Uzá estava próximo. Quando vê que a Arca da Aliança vai cair, corre para segurar a Arca da Aliança, para que não caia na lama. E Uzá morre, fulminado, porque tocou na arca. A gente não gosta muito dessas passagens, e teve um teólogo chamado Marcião, ou Marcion, né? Marcião, ele fez um cânon novo das Escrituras, retirando todos os livros bíblicos que trazia Deus como um Deus que mata, que fere. E ele só manteve nas Escrituras como cânon bíblico algumas cartas de Paulo. Diminui muito a Bíblia, né? Porque se você perceber, Marcião não gostava quando a Bíblia falava de um Deus justo e de um Deus santo. E de um Deus que cumpre a sua palavra. Ele gostava somente da parte que falava de um Deus amor. Quando a gente foca muito no Deus santo,
Às vezes a gente meio que esquece desse amor. Vem cá, gente. Deus podia ter feito duas coisas com Isaías. Olha só, olhe para mim. O anjo não queimou a boca de Isaías. Deus podia olhar para Isaías e dizer o quê? Isaías, oh meu Deus, pobre de mim que sou pecador. Deus podia olhar para Isaías e dizer o quê? Ah, Isaías, deixa de besteira, um pecadinho desse. Não, vamos lá, vamos seguindo. É assim mesmo, a vida é assim. Isaías, deixa de besteira. Se Deus fizesse isso, a graça seria uma graça barata. Como meus alunos que usam a liberdade e os prazos para serem licenciosos com seus deveres. Ou Deus poderia ter chegado para Isaías e dito, não, Isaías, você vai morrer. Pronto, e acabou. A minha pergunta é, deixa eu só terminar meu raciocínio. No Novo Testamento você vai dizer, não, Tiago, mas isso que Marcião fez, isso que acontecia aí, era só o Antigo Testamento. No Novo Testamento tem também. No Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, diz que um casal chamado Ananias e Safira vendem uma propriedade. Era comum que o pessoal vendesse suas propriedades e desse os bens para a igreja, para que pudesse ser repartido entre todos os irmãos. Ananias e Safira vendem a sua propriedade, esconde uma parte do dinheiro, chega para Pedro e dá só uma parte do dinheiro. Aí Pedro, de forma muito sábia, diz o quê para esse casal? Para um e depois para o outro? Diz, você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus. E na mesma hora, os dois são fulminados. Quando a gente olha essas coisas, a gente pode ficar se perguntando, como é que um Deus tão amoroso assassina ou mata ou fulmina essas pessoas? Não é assim a gente se pergunta isso? Como é que um Deus tão amoroso fulmina algumas pessoas? A nossa pergunta não deveria ser essa. A nossa pergunta deveria ser, como é que um Deus que é santo, santo e santo ainda não fulminou todos nós? Como é que um Deus que é santo, santo e santo insiste em ter misericórdia e ser misericordioso com bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de pessoas que profanam o seu templo, que profanam a sua vida, que profanam até mesmo dentro da igreja, vivendo totalmente de forma hipócrita e afastada do Senhor? Como é, gente, que eu e você estamos vivos até hoje? Essa é a pergunta. A pergunta não é porque Uzá morreu ou porque os filhos de Arão morreu. A pergunta é porque eu e você ainda não fomos fulminados pelo Senhor. Essa é a pergunta. Como é que um Deus é tão misericordioso com a população? A gente viveu essa semana o que aconteceu nos Estados Unidos, da Suprema Corte, e aí, ao invés da gente ter misericórdia, ao invés da gente... Aí eu vejo, é briga, é um querendo ser mais santo que o outro, sabe? Enfim, eu não vou falar disso. Mas a pergunta é como é que Deus tem tanta misericórdia, gente, para nos suportar. Não, eu digo isso para Deus direto. Deus, só o Senhor, viu, Deus, para me suportar. Porque nem eu me suporto. Você tem essa doença, eu tenho essa doença. Às vezes eu não me aguento. Eu falo, Deus, eu não me aguento por ser tão fraco, eu não me aguento por ser tão pecador, eu não sei como o Senhor me aguenta. Aí a grande pergunta é, como é que se consegue conciliar, gente, a santidade de Deus, o fato de Deus ser santo, santo e santo, com o seu amor? Como eu falei para você, Adão e Eva pecaram. E Deus seria justo se tivesse fulminado Adão e Eva, não seria, gente? Deus seria justo. Porque Deus disse assim, olha, se você comer, vocês vão morrer. Aí Deus faz assim, olha, como eu sou santo, como eu sou justo, e como minha palavra não muda e permanece para sempre, haverá morte. Mas como eu sou um Deus amoroso e um Deus gracioso, quem vai morrer não vai ser você, vai ser eu. A conciliação da santidade de Deus e da justiça de Deus com o seu amor é a cruz. Em Cristo concilia-se a eterna santidade de Deus com a sua grandiosa graça. Jesus é o maior motivo da nossa adoração, da nossa salvação, da nossa reconstrução. Eu vou lhe dizer o que é adoração. Adoração é um ato que nasce de Deus e que me coloca de frente para o Senhor. E quando eu estou de frente para o Senhor, isso gera desconstrução e reconstrução em mim. E essa reconstrução se torna uma obra perfeita em Cristo. E quando isso acontece, eu simplesmente posso dar glórias e glórias e glórias a Deus. E tem uma música que eu queria que a gente ouvisse. Uma música que fala um pouco sobre isso. Uma música que fala sobre adoração e dar glórias a Deus.
que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe quem eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz crer. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe quem eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz crer. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Ela, ia, cantem glória. Ela, ia. Cantar glórias a Deus, né? Cantar glórias a Deus. É interessante que Deus faz. Isaías, quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías diz o quê? Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Existe uma coisa interessante na adoração. A adoração, ela gera transformação e a adoração, ela gera movimento. E em tudo isso, gente, a única coisa que a gente pode fazer é dar glórias a Deus. Dar glórias a Deus por tudo que Ele é. Porque em meio a toda essa santidade de Deus, a gente consegue ver o amor de Deus raiando sobre a nossa vida. Paulo, uma vez ele disse, miserável homem que sou. Eu gosto muito de Paulo. Paulo era muito sincero. Paulo disse, miserável homem que sou, porque o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, isso sim eu faço. Mas ele vai dizer, mas graças ao Senhor, porque as suas misericórdias me justificam, a sua graça me justifica, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus é santo, gente, Deus é santo, Deus é santo. Mas Cristo Jesus é a face do amor de Deus, cumprindo a sua santidade em nós. Eu quero lhe mostrar um cenário agora, para a gente encerrar. O cenário é o cenário da glória.
A Bíblia fala em Apocalipse 4 do apóstolo João. O apóstolo João, ele depois de falar sobre as 7 igrejas, receber do Senhor cartas para as 7 igrejas, a Bíblia começa o Apocalipse 4, falando que uma porta se abre. E a porta se abre, gente, e João está diante dos céus. João está diante dos céus. Quando as portas se abrem, João vê um grande trono branco. Nesse trono, gente, existe uma grande majestade, existe um grande arco-íris sobre esse trono. E esse trono, esse arco-íris simboliza toda a majestade, toda a glória sobre o Senhor. E naquele grande trono branco existe o nosso Deus, nosso Deus. Arrodeando esse trono branco tem 24 anciãos. Cada um desses anciãos, eles recebem coroas do Senhor. E eles representam os 12 apóstolos e os 12 patriarcas, eles representam toda a igreja reunida. E lá existem muitas pessoas, porque a Bíblia diz que existem 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes, que é meio complicado a gente entender, mas diz que um era semelhante a um leão. E aqui representa tudo aquilo que existe mais nobre no mundo. A Bíblia diz também que existe um ser vivente que parecia um touro. E ali representa tudo o que há de mais forte no mundo. Outro era parecido como uma águia e que representa tudo aquilo que há de mais veloz no universo. Depois tinha um ser vivente semelhante ao homem. E ali era a representação de tudo aquilo que há de mais sábio. A Bíblia diz que essas pessoas, elas estavam diante do trono do Senhor. E toda a representação de toda a natureza glorificava a Deus, dizendo em Apocalipse 4, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. João se vê diante daquela cena e ele por um momento ele deve ter se questionado, meu Deus, será que um dia eu estarei aí? Talvez essa seja a sua pergunta, será que um dia eu estarei aí? E Apocalipse 5, João começa a chorar. Porque existia um livro, um grande livro, e esse livro é chamado de livro da vida, e nesse livro está escrito o nome de todas as pessoas salvas. Só que, gente, não existia ninguém digno de abrir esse livro. E João começa a chorar até que o anjo chega para ele e diz que existe um que é digno de abrir o livro. E o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele foi dado o poder de abrir o livro. E o livro se abre. Louvado seja Deus. Glorificado seja o Senhor, porque pelo Cordeiro, o meu nome e o seu nome estará escrito nesse livro. Deus é santo, 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 e o seu amor por nós, gente, faz com que o lápis escrito com o seu próprio sangue, escreve o meu nome e o seu nome. Como é que nós, como pessoas tão pecadoras, podemos nos aproximar de Deus? Por causa de Jesus, a razão da nossa fé, a razão da nossa fé, a razão da nossa existência, aquele que completa a obra, aquele que coloca a última peça. Que você possa sair daqui, meu irmão, tampando os buracos que há no seu coração com uma coisa: adoração é a expectativa da glória. Romanos 8 diz que nós nesse mundo temos migalhas daquilo que há de vir. Hoje vivemos Romanos 8, mas um dia, quando nossos olhos se fecharem para esse mundo, nossos olhos se abrirão para Apocalipse 4, e aí estaremos diante do trono. E a cena que encerra Apocalipse 4 é que aqueles homens que receberam coroas de Deus, eles lançam suas coroas para Deus, dizendo, eu não mereço nada, Deus, porque se eu estou aqui, e se você está aqui, e se nós um dia estaremos lá, é pelo amor de Deus. Que Deus nos abençoe.